presentes. Vamos começar, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar aqui pelo cântico. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênção, alegria, paz e luz. Irmãos, ainda de pé, vamos cantar, segundo os últimos cantores, né? Vai cantar o Cantai ao Senhor, né? Cantai ao Senhor. E é legal cantar. Todas
parte da música, né, vai ficar mais bem assistido aí com o pastor Janda. Então ele vai ser o dirigente dessa parte aí, né? Então ele já fez hoje o programa, os cânticos. Eu só estou dirigindo aqui, o nosso pastor dizia: entrega para quem sabe. Então é ele que sabe, né? E aí ele vai, irmãos, no decorrer do tempo, vai nos como é que se diz? Lapidar. Isso, vai lapidar assim nessa questão da música. Muito bom mesmo, irmãos. Maravilha. Olha, algumas notícias para os irmãos. Quarta-feira, né? O culto lá em Cuba, normal. Na quarta-feira também os seus pais já vão, né? Então, na quarta-feira, o irmão Janda já vai levar os seus familiares lá para Lisboa. Na quinta-feira, o pastor Herbert e a irmã Simone. É na quinta, né? Rafael, não, na quinta? Rafael Rodrigo, ele já, na quinta-feira, né? Então, na quinta-feira já, assim vão, como nós dizemos aqui, abalar, né? Todos. Aí só ficar as lembranças, né? Boas lembranças. E aí, irmãos, na sexta-feira vou eu. Mas não vou passar muito tempo, não. Só 3 meses. Não, é só 10 dias, irmãos. Aquela viagem lá para a África vai ser do 19 até o 29. Então serão 2 domingos fora. Mas aí os irmãos já estão aí com o pastor Janda. Ele vai trazer as pregações. E também fazer lá Cuba, Vales Mortos. Então os irmãos vão estar bem assistidos, né? Que vai ter música também. Mas olhe por mim, porque vou chegar lá no sábado, vou sair daqui na sexta-feira, lá de Lisboa, umas 7 horas da noite. Aí vou chegar por lá no sábado, 6 horas da manhã, em Maputo. Aí eu fico por ali, à tarde, pego um outro avião para ir para Nampula, é mais no norte. E aí fico sábado fazendo culto lá, sábado, domingo. Aí na segunda-feira de manhã a gente vai descer de Nampula para o distrito de Zambésia, que é uns 400 e tantos quilômetros, 500 assim, de carro, né? Ainda bem que os leões estão numa reserva. Mas vai ser interessante. Então vamos chegar nessa cidade, Mocuba. Mocuba foi a cidade em que, em outubro, lá é quente que só, mas agora a gente vai mais cedo. Então, em Mocuba foi um lugar onde eu quase não consegui dormir de tanta quentura. As casas assim baixas, né? E só tinha a porta assim de saída. Eu me lembro, foi a primeira vez que eu orei para dormir. E geralmente eu digo assim, eu vou dormir. Aí eu chego na cama, já dormi. Mas ali foi difícil. Mas agora não, agora a gente vai para tipo um acampamento dos missionários americanos e vamos ficar lá. E aí vão chegar mais ou menos uns 40 pastores leigos, onde nós vamos dar aula, né, para esses pastores. E aí o pastor Andrew Love, que é o pastor responsável, né, pela equipa, então eu vou estar saindo daqui só, mas lá eu vou ter 2 pastores que vão comigo de Nampula para Mocuba. E aí já tem todo o pessoal arrumando lá e tem toda uma programação. O pessoal que vai ficar acampado, o pessoal que não vai. Aí depois da aula vai ter quem participou, certificado e tudo. E aí, ao chegar lá, eu vou ter que programar já daqui, assim, mais 4 anos. A gente vai ver os alunos que tem e tudo. Então o pastor André me deixou responsável por isso.
Aí os irmãos orem também, né? Porque precisa de discernimento, sabedoria como fazer. Nós estamos tentando reunir assim, as igrejas como um todo. É Assembleia de Deus, é Batista, é Metodista, é os pastores que querem. Vão chegar lá e nós vamos ensinar, assim, fazer exposição bíblica e ensinar como expor um livro. É mais nessa área de pregação. Então, os irmãos, orem por mim, orem pela Eliane e o Matias que vão ficar aí, para que Deus possa proteger e livrar assim de todo mal. Tem mais notícia, a irmã Carolina quer dar uma palavrinha, então ela pode dizer. Então, bom dia. Bom dia. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que estou muito grata pelo dia de ontem, muito grata pela tomada de posse do pastor Jander, dizer que são muito bem-vindos no nosso meio. Posso até atrever-me a dizer pela Igreja, penso que posso dizer assim, que estamos todos muito gratos. Também porque foi um dia especial em muitos aspectos, né, em que pudemos reunir irmãos que já não tínhamos há muito tempo e pudemos estar ali em confraternização, em convívio, mas também estou muito grata porque finalmente conheci pessoalmente o pastor Herbert, que já tinha estado cá uma vez, mas eu não tenho ideia nenhuma. E para mim foi como se fosse a primeira vez. Quero agradecer muito à Igreja Irmão, porque eu sei que especial para connosco pessoal. E quero agradecer aos irmãos todos que se prontificaram, estiveram aqui, ajudaram, colaboraram da melhor maneira que puderam. E quero dizer que tanto a irmã Eliane e o Matias, que agora vão ficar estes dias sozinhos, como o pastor Jander, podem dispor de mim dentro daquilo que eu puder. Estou aqui. O meu irmão da minha casa, do meu lar, deve estar com quase 50 anos, porém é a minha casa, serviremos ao Senhor. Então é a minha casa. Não é só o Senhor que nos leva, Ele vem, nos guarda, é muito especial para mim, para nós. O Senhor realmente abençoe este primeiro dia. E que sempre que seja possível, sempre que o Senhor permita, o meu coração, a minha vida, sempre com Deus. Obrigado, irmão. Nós vamos cantar de todas as tribos, povos e raças. Vamos nos colocar de pé. E aí eu vou chamar agora o Daniel, né? Basicamente o Daniel, para fazer o ofertório. Então, enquanto fazemos o ofertório, vamos cantar esse de todas as tribos. When
abençoando, presente aqui, Senhor, na tua casa, no primeiro dia da semana, no domingo, o dia do Senhor. E agradecemos as ofertas que foram levantadas aqui. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, abençoar e até dar sabedoria para a igreja poder aplicar e multiplicar, Senhor, também, que é a oferta da tua casa. Sabendo que uma ordenança tua, Senhor, os dízimos, as ofertas, e que o Senhor possa mesmo, Senhor, como diz em tua palavra, abençoar aqueles que mesmo dão de coração, que nós possamos fazer prova do Senhor, prova da tua bondade, prova da tua fidelidade para com aqueles que mesmo de coração te obedecem. Abençoa mesmo, Senhor, esse dinheiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Então, hoje pela manhã, o pastor Jana vai nos trazer a palavra. E à tarde, às 17 horas, o pastor Herbert também vai nos trazer assim a palavra do Senhor. E aí, no próximo domingo, que eu não vou estar, o pastor Jander vai começar uma série com os irmãos no livro de Atos. Não sei se os irmãos se lembram, quando eu cheguei, eu comecei em Atos. Eu fiz a exposição assim de Atos. E aí, o pastor Jander, não hoje, mas no próximo domingo, ele vai começar Atos com os amados irmãos. E aí, quando eu voltar, nós vamos criar uma nova sala, que é para Matias, para Raquel, para a Dina, a Bia também vai com a gente, aquela Bia. Esse pessoal, olha ali, tem mais aí. Pessoal, então vai ficar uma sala assim com a irmã Eliane, com a irmã Carolina, e esses maiorzinhos vão comigo assim para cima. Não vou fazer hoje, porque eu já vou viajar na próxima, não adianta, né? O pessoal vai ficar, opa, gostamos, meu Deus, pastor. Então, vai ficar assim, para os irmãos saberem, né? Aí o pastor Jander vai ficar pela manhã e quando eu voltar eu fico à tarde. E aí pela manhã eu fico também com os adolescentes jovens, esse pessoal, né? Que é para eles já irem bem assim alicerçados. Tá bem? Mas antes de passar a palavra para o pastor Jander, vamos cantar, irmãos, também. Isso aqui é um novo cântico, né? A gente vai aprender, vai dizer, como a irmã Rita Pólvora lá em Cuba. Eu digo, irmão, vamos cantar, os irmãos conhecem? Ela diz assim, o pessoal, não. Ela diz, mas vamos aprender, pastor, vamos aprender. Então vamos cantar esse cântico que é Minha Alma Canta ao Senhor. É bom em pé, né? Isso, aí depois o pastor Jander já... Senhor.
Irmão, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de falar assim como a irmã Carolina falou hoje para nós. Mas muito obrigado pelo dia de ontem. Foi muito bom, maravilhoso, na verdade, estar aqui com vocês, num momento de comunhão, um momento mesmo especial para mim, para a Rebeca, para a Mariana, minha família como um todo. Só temos que agradecer a Deus por a bondade dele e também dos irmãos de estarem conosco, louvando ao Senhor. Não é por causa do pastor Jana, não é nada disso, mas é o trabalho do Senhor, o fortalecimento desse trabalho aqui em Beja, expansão do reino de Deus, tudo isso envolve, né, nossa vinda para cá. Então, só temos que agradecer mesmo, não vamos deixar morrer esse momento de comunhão, sempre estarmos juntos, porque isso é igreja. A igreja do Senhor é, como diz em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Então, não vamos deixar isso de lado, foi muito bom e vamos ter mais. Estava falando com a irmã Ana Rosa, ela perguntou, e aí, tá bom, irmão? Eu não sei, eu acho que vai precisar de mais três iguais para ver se está bom mesmo. Mas, enfim, muito obrigado, só temos que agradecer os irmãos. Só deixar aqui. Bem, como o pastor Elias falou, domingo que vem nós vamos começar a série em Atos. Eu acho que ele já falou quando chegou, mas tentem trazer algo, um caderno, um lápis, até é uma escola, lá a gente está acostumado no Brasil, não sei se aqui é BD, aqui, né, é BD, Escola Bíblica Dominical. Na escola a gente leva livro, caderno, lápis, para estudar, assim também aqui. Então, estou acostumado a primeiro eu comecei dando aula para as crianças, os pequenininhos, igual a irmã Carolina e a Mediana. Depois fui para a sala dos adolescentes. Então é muito interessante, eu estou acostumado a até fazer a apresentação, assim, para ficar algo até mais claro, a pessoa ver e abrir, né, a cabeça, a expansão. Então, até para você anotar aquilo que a gente vai aprender. Não é importante que o pastor diz, não, é a palavra de Deus. Então, até para você ficar acompanhando durante a semana, isso te trazer consolo durante a semana. Depois você vai ter um caderninho lá, né? Deixa eu ver aqui, ó. Que o pastor diz, 1 Coríntios, tem esse costume de trazer, anotar, ou então na sua Bíblia mesmo, um papel para você acompanhar. Tá bom? Se Deus permitir, semana que vem, iniciamos Atos dos Apóstolos. Ore, que o Senhor dê a graça e dê sabedoria e discernimento até para poder transmitir a verdade, não inventar nada, trazer doutrina falsa aqui para os irmãos. Tá certo? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. A palavra de Deus toda é preciosa, né? Infelizmente, a gente não vai ter tempo para tratar de tudo que o texto que nós vamos ler vai estar falando. Mas gostaria de deixar, pelo menos, um pensamento principal daquilo mesmo que o Senhor me mostrou, né? Colossenses 1, versículo 9 até o versículo 10. Colossenses 1, 9 e 10. Então vamos ler, assim diz a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual,
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo dia, por estarmos aqui na tua casa, na Igreja Evangélica de Beja, para aprendermos mais sobre ti, Senhor. Nos dá mesmo. Sabemos que nós mesmos não temos capacidade de discernirmos, de entendermos aquilo que tu queres nos dizer, porque são discernidos espiritualmente, mas nos dá mesmo neste dia capacidade, através do teu Santo Espírito, de entendermos e também aplicarmos em nossas vidas. Seja comigo, que o Senhor possa mesmo ser o nosso professor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É fato, quando uma pessoa, você não conhece uma outra pessoa, e aí vem alguém que você conhece e fala muito bem dessa terceira pessoa. É fato que nós ficamos empolgados dependendo de como a pessoa vem me falar. Por exemplo, o pastor Elias foi ao Brasil e falou do trabalho aqui em Portugal. Até 2019 eu nunca tinha vindo a Portugal, muito menos conhecia os irmãos. Mas pela maneira que ele falava, a irmã Eliane falava, nós nos sentíamos empolgados, até em sintonia com os irmãos, no sentido de fico feliz pela igreja lá de Beja, gostaria muito de conhecê-los, ficava animado com o trabalho que estava sendo feito aqui. E é mais ou menos o que acontece aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses. Paulo ainda não tinha ido aqui não tinha conhecido, nem tinha fundado essa igreja em Colossos. Mas ele ouviu falar dessa igreja pelo seu amigo, seu irmão chamado Epáfras. E Epáfras falou muito bem da igreja de Colossos. Podemos ler aqui Colossenses 1, versículo 3, acompanhe. Colossenses 1, 3, e Paulo vai dizer justamente isso. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo escutou de Epáfras e orava. Então, uma vez que ele escutou aquilo que Epáfras havia contado da igreja em Colossos, Paulo orava e disse que ouviu da vossa fé em Cristo Jesus, a confiança dos irmãos em de Colossos, os colossenses, a confiança que eles tinham em Jesus Cristo e o amor que eles tinham uns para com os outros. Então eram duas coisas muito evidentes que Paulo ouviu falar: a confiança em Cristo Jesus e o amor que a igreja tinha um irmão para com outro irmão. Continua. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, Paulo está dizendo: olha, o Evangelho tem se expandido e não alcançou só vocês, tem alcançado outros também pelo mundo afora, mas alcançou vocês. Agora vocês são herdeiros, uma promessa vindoura, mas vocês entenderam isso. Então, eu fico feliz pela confiança, pela fé em Cristo Jesus, pelo amor que vocês têm para com os santos e um para com os outros. Enfim, fico muito feliz. E Paulo disse que estava orando. Versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqui ele está falando, dando testemunho de Epáfras. Olha, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Muito provavelmente, segundo teólogos,
religiosos, e provavelmente Epáfras levou o evangelho para aquela cidade, fundou aquela igreja, e agora ele tinha ido visitar Paulo na sua prisão. E contou da fé, do amor de uns para com os outros, e também o amor no Espírito. Então, esse basicamente é o contexto aqui dessa carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo, uma vez mesmo que escutou todo esse relato do Epáfras, agora está mandando sua saudação. Mas essa carta não tem um intuito só de estou orando por você, encorajamento, mas tem o intuito também de doutrinar esses irmãos. É sabido, eu acho que o pastor Elias está dando essa carta para você em Cuba, né? Está dando essa carta lá em Cuba. Mas existia uma heresia rondando ali aquela igreja dos Colossenses, chamada gnosticismo. E além disso, ainda existiam os crentes judaizantes. Aí imagine, essas duas coisas rondando ali a igreja, e Paulo mesmo está não só querendo encorajar, enviar suas saudações, mas também está querendo ensinar, doutrinar esses irmãos, fortificando eles aqui, na verdade. Na verdade. Você pode perguntar, mas o que é que era tão perigoso? Por que é tão perigoso o gnosticismo, os crentes judaizantes? Gnosticismo era uma heresia que estava começando a permear, começando ali naquelas igrejas da Ásia Menor, e pregavam que a sabedoria ela era algo, digamos, imaterial. Eles davam mais importância para a sabedoria do que propriamente dito para as Escrituras, a palavra de Deus. Diziam, inclusive, que a matéria, por si, o corpo, é mau. O que é bom é o imaterial, o que é invisível. Então não pode um Deus imaterial criar um mundo que é algo material. Então Deus foi emanando outros deuses, semideuses, que criaram o mundo. Não pode um Deus, sendo um bom, santo, perfeito, não poderia encarnar. Jesus Cristo encarnou, não poderia vir a esse mundo. Então, é meia verdade que Jesus Cristo era Deus, totalmente Deus. Então, esse tipo de heresia começou a circular naquela região. E além disso, os crentes judaizantes se convertiam, mas não queriam deixar para trás a lei de Moisés, e obrigavam até os estrangeiros a se circuncidarem, a ter uma restrição alimentar, enfim, dizendo que sem isso, na verdade, eles não seriam salvos. Era preciso, a lei de Jesus Cristo seria a lei de Moisés. Então, tudo isso estava rodeando aqui a igreja em Colossos, e Paulo vem justamente combater. Mas aí chega, a gente não vai tratar disso, não queria entrar muito nisso, mas é para os irmãos entenderem o contexto que Paulo estava escrevendo aos Colossenses. Chega aqui no versículo 9 e ele vai dizer, Colossenses 1:9, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouviram de Epáfras, os relatos, os testemunhos dos irmãos, o que aconteceu? Não cessamos de orar por vós. Aí eu vou fazer um parênteses, mas é a segunda vez, em 9 versículos, que Paulo está dizendo que ora pelos irmãos. Isso alguma coisa quer dizer, e é algo muito importante. Paulo enfatiza que ora pelos irmãos, ora não somente, não pede oração, mas ele ora pelos irmãos. Estava intercedendo por irmãos que nem conheciam, que ele nem conhecia e que eles não conheciam também o apóstolo Paulo. A importância da oração, meu irmão.
É muito importante orar. Aqui a igreja tem um culto dia de quinta-feira, 8 horas da noite. Eu não quero, assim, meu primeiro culto sendo pastor aqui da igreja, não quero, a gente fala, tirar o cinturão e dar uma surra nos irmãos, uma peia. Mas, desde que eu cheguei aqui, e as vezes que eu visitei antes, é um culto bem pouco frequentado. Não é um privilégio de Beja esse culto ser mal frequentado. No mundo todo, eu acho que isso acontece. No Brasil, na igreja Hebron, é um culto que tem poucos irmãos frequentando. Mas por quê? Se é uma coisa que é tão importante, é uma ordenança, orar sem cessar, no Novo Testamento todo, temos o exemplo de Jesus Cristo mesmo, sendo Deus, orando ao Pai, tirando um tempo para ter comunhão com o Pai, falando com seu Pai. E muitas vezes nós, crentes, nos dizemos filhos de Deus, salvos já, não damos a devida importância para esse culto, que é tão importante, o culto de oração. Você pode dizer, não, mas é porque eu trabalho muito, chego cansado, ou eu moro muito longe, 50, 100 quilômetros daqui, estou doente, enfim. Você vai prestar contas diante do Senhor. Mas é um caso para você pensar, né? É lícito o fato de eu não estar aqui? O que está me impedindo de estar? Se nós formos ver Jesus, passava o dia trabalhando, pregando, curando, ensinando, e mesmo assim, de madrugada, ele tirava um tempo a sós para ir com seu Pai, falar com ele, ter comunhão. Jesus, sendo Deus, fazia isso. E nós, miseráveis pecadores remidos, não conseguimos tirar uma hora que seja para estar na presença dele, agradecendo a vida, as suas bênçãos em nossas vidas, apesar da nossa infidelidade, da nossa rebeldia, do nosso descaso para com ele. Mesmo assim, ele nos abençoe. E cadê o culto de oração? É o momento que podemos ter comunhão com ele. Ah, mas eu oro em casa. A igreja primitiva estava onde? Todos juntos, todos os dias, perseverando em quê? No partir do pão, nas orações, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Então, você pode orar em casa? Deve, mas você deve também estar na casa de Deus, para juntos termos esse momento de oração. Saiba que se você não vier, ainda vai ter gente orando por você. Eu vou ser uma dessas. O pastor Elias também é uma dessas. Os irmãos, as irmãs que vêm também são pessoas que oram por cada um de vocês. A gente está vivendo dias perigosos, dias difíceis. Venha, ore por sua família. Ore mesmo para que o Senhor mesmo abençoe. Guarde do mal os filhos. Proteja mesmo do mundo perverso. Os dias estão se abreviando. Não é hora de você, só vou no domingo pela manhã. À noite eu nem preciso ir, muito menos para o culto de oração na quinta-feira. É hora de os crentes, a igreja, se unir, estar perseverando. Perseverando. O pastor Fred sempre usava a ilustração da brasa. Quando você vai fazer um fogo, ele gosta muito de churrasco no Brasil. Então, vai fazer o fogo, você amontoa o carvão, liga o fogo aqui e faz o churrasco. Mas você tira uma brasa, deixa assim longe o restante. O que vai acontecer com essa brasinha aqui? Apaga. É aqui que está o fogo, é aqui que está as bênçãos, é aqui que se busca o poder de Deus, as suas bênçãos. Então, não se afaste. Começa devagar, e a brasa vai se esfriando. Então, meus irmãos, não estou dizendo que você não tem motivo certo.
Você vai dar conta das suas atitudes, das suas escolhas perante o Senhor. Mas, hoje, comece a pensar se é lícito o fato de você não estar aqui. Realmente, essa minha dor de cabeça, o cansaço, me impede de estar aqui na casa de Deus? É algo que, para trabalhar, eu faço sempre uma força. Eu já fui trabalhar com Covid. Estava febril, daquele jeito, eu tive que trabalhar. Obrigado. Claro, foi minha escolha. Meu trabalho dependia daquilo. Eu necessitava estar lá. Mas quantas vezes com uma dor de cabeça você já foi trabalhar? Com febre, uma dor de barriga. Quantas vezes para ir numa festa, num aniversário, você mesmo cansado, sujo do trabalho, você foi lá, algo prazeroso, a gente sempre dá um jeitinho. Porque para a casa do nosso Deus, do nosso Pai, é algo penoso. É algo, puxa. Mas fica a lição. Paulo não conhecia os irmãos de Colossos não conheciam Paulo. Mas Paulo dizia que dava sempre graças ao Senhor pela vida deles. Paulo mesmo orava por eles, e aí nós vamos tratar do que Paulo orava. E como pastor recém-chegado aqui na igreja, é a minha oração também por vocês. Assim como o apóstolo Paulo orou pedindo isso que vamos ver, eu também oro para o Senhor da mesma forma, pedindo as mesmas coisas. E nós vamos ver alguma delas aqui nessa manhã. Então, fazendo a leitura, Colossenses 1, versículo 9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então, primeira coisa, que Paulo orava pelos crentes em Colossos, pela igreja em Colossos, é que eles transbordassem de pleno conhecimento da sua vontade. Eu não sei se os irmãos dentro acham a mesma coisa que eu, mas eu acho interessante o fato de Paulo orar para que um crente transbordasse de pleno conhecimento da vontade. Pelo menos infere-se, a gente pensa, o crente sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, não é verdade? Eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu tenho um Pai celestial. Eu sei qual é a vontade dele para a minha vida. Não é verdade? Não. É por isso que Paulo faz essa oração. Que aqueles crentes soubessem qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Que eles, na verdade, não apenas soubessem, mas transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade. E ele não fala apenas que ele orava para que, desejando aquilo para os colossenses, ele orava não só que eles soubessem qual era a vontade de Deus para a sua vida, mas ele dá, tem uma expressão, ele dá o caminho das pedras. Como alcançar isso? Como ter esse pleno conhecimento? Como transbordar de pleno conhecimento? Então ele vai dar as dicas, vai mostrar o caminho. E é justamente o restante do versículo. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. São duas coisas que até parecem algo semelhante, mas tratam de duas coisas basicamente diferentes. Sabedoria, quando ele está dizendo aqui, transporte de pleno conhecimento em toda a sabedoria. Sabedoria é olhar para a nossa vida, não com os nossos olhos, mas com o olhar divino, o olhar que Deus tem para a vida do ser humano.
é ver a vida como Deus vê, é ter as prioridades que Deus tem. E existem versículos muito famosos até, que vão nos dizer o que é sabedoria. E em Provérbios, acho que, não sei, talvez seja o versículo mais conhecido de Provérbios. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é fato isso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco. Deuteronômio 4, versículo 5. Estamos aqui vendo Moisés já no final da sua carreira, o povo ali próximo de entrar já na terra prometida, e ele está fazendo uma recapitulação das coisas que aconteceram durante os 40 anos de peregrinação no deserto. E aí no versículo 5 do capítulo 4 de Deuteronômio ele vai dizer: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Olha o que ele fala: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será o quê? A vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, o que é a sabedoria? É guardar. Aí, ó, versículo 6. Guardar e cumprir o quê? Aquilo que eu sei da vida. Aquilo que eu acho que é o que é certo e o que é errado. Aquilo que na cabeça eu tenho como uma verdade absoluta. É isso? Não. Guardar e cumprir o quê? Estatutos e juízos de Deus. Trazendo para os nossos dias, o que são os estatutos e os juízos de Deus? Aqui, a sua palavra. Isso será o quê? A sabedoria. Guardar e cumprir os seus estatutos. Guardar e cumprir a palavra de Deus, o que ela nos ensina, o que ela nos exorta, aquilo que Deus nos mostra através de sua palavra. Isso é sabedoria. Hoje nós vivemos num mundo da pós-verdade, né? Não existe verdade absoluta. O pastor Elias tem a sua verdade, e eu tenho a minha verdade, e devemos caminhar juntos assim desse jeito. Eu não posso dizer está errada a verdade do pastor Elias, e ele não pode dizer está errada a minha verdade, porque cada um tem a sua verdade. Engraçado isso. A Bíblia é a verdade absoluta. É nela que contém aquilo que Deus quer para a vida do ser humano, para a minha vida como seu filho. Eu devo guardar e cumprir. Então, como é que eu posso transbordar de pleno conhecimento da sua vontade? Em toda a sabedoria. O que é a minha sabedoria? Não é a minha, na verdade, né? A sabedoria divina é guardar e cumprir a sua palavra, os seus estatutos, os seus juízos. Essa é a verdadeira sabedoria. O que diz em Salmo 119:9? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, contra Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meus caminhos. A sabedoria divina, é a sua palavra. Mas não apenas ler, guardar e cumprir. E é isso que vai falar a última parte. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da sua aplicação, né? A aplicação dessas grandes verdades que você tem guardado no seu coração, a fim de os cumprir.
Então, você vê que um complementa o outro. Sabedoria, você guarda, para que, a partir desse entendimento espiritual, você consiga cumprir e executar conforme a vontade de Deus. Lembrando, não é a nossa vontade que interessa. Não é o que você acha, não é o que você pensa, mas sim aquilo que a palavra de Deus nos exorta e nos ensina. Então, você quer transbordar de pleno conhecimento da sua vontade? Guarda, cumpre, executa aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você vai saber e vai ter transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Então, Paulo ora por conhecimento, para que aqueles crentes ali em Colossos transbordassem de conhecimento. Mas não só isso. Ele vai dizer no versículo 10, a fim, 1 Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Uma vez que a gente já sabe plenamente o que Deus quer da minha vida, qual é a sua vontade para mim, que eu mesmo tenha a sua palavra no meu coração e obedeça, tenha uma vida realmente santa, uma vez que eu sei disso, então a minha vida vai ser uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo mais para mim mesmo. Eu já não vivo mais para mim mesmo, tá? Aqui, na Gálatas 2:20. Mas eu não vivo para mim mesmo. E o viver que agora tenho, eu vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim. Uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu já tenho pleno conhecimento da minha vontade, a minha vida não é mais agora para me agradar, me satisfazer, me dar o luxo de querer realizar todos os meus desejos, os meus prazeres. Não. Agora eu tenho um Senhor. Antes eu era escravo de Satanás, escravo do pecado, escravo das minhas paixões, mas agora eu tenho um Senhor. Quem é esse Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. Agora eu devo viver uma vida digna do seu Evangelho, digna daquilo que Ele fez por mim, da sua obra. O que é que Ele fez? Deixou o seu lar, deixou toda a sua glória, veio a esse mundo, encarnou como um de nós, sentindo as mesmas dores, sentindo o mesmo frio, fome, toda a sorte mesmo de mazelas que o ser humano possa sentir. Foi escarnecido, foi humilhado, foi açoitado, espancado, batido e cuspido, crucificado. Graças a Deus, ressuscitou, está no céu. Mas a minha vida agora deve ser digna desse tão grande sacrifício que o próprio Deus fez por mim. Ele deu a sua vida por mim, então agora a minha vida deve ser em prol dele, para agradar o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me resgatou. 2 Coríntios 5, 14 e 15, vai falar, vamos abrir lá, interessante esse texto. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a verdade, deveria ser a verdade do crente. Ser constrangido por esse amor de Cristo, pelo seu sacrifício, ter noção do quanto custou a sua salvação
E não mais viver para si mesmo, mas agora ter uma vida em prol daquele que morreu e ressuscitou. E é isso que Paulo diz: olha, tenha um conhecimento, pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas para quê? Para que vocês vivam, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Tenham ciência daquilo que custou a salvação de vocês, e agora tenham ciência daquilo que Deus quer que vocês façam, como Deus quer que vocês vivam, para que vocês possam viver dignamente, de forma digna do Evangelho dele, e assim agradar o teu Salvador, o meu Salvador. E na verdade, é um pré-requisito para os salvos viverem, se a gente transformar tudo isso que eu falei em uma palavra só, num termo até mais simples, viver de uma forma santa, que é a maneira que Deus requer dos seus filhos. É um pré-requisito até. Se você quer ir ao céu, é necessário você viver santamente. Não é isso que fala Hebreus? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um pré-requisito. Você, na verdade, se você é salvo verdadeiramente, é até algo natural você buscar essa santificação. Eu não lembro agora se é João, a carta de João, ou se Pedro, que fala que não são, 1 João 5, não são penosos. O caminho do Senhor, a lei do Senhor não é penoso. Não é penoso para aquele que realmente já é salvo, já é filho de Deus. Não são penosos, não são pesados. É um prazer buscar, é um prazer obedecer. É um prazer. E é isso que fala: viva de forma santa. Abra em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 14, 1 Pedro 1, 14, 13. 1 Pedro 1, 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai integramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É aqui. Então veja, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas te salvou, me salvou sem merecermos, então, se Ele é santo, devo ser santo também. Afinal de contas, Ele falou, uma ordem de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Então é algo obrigatório, não é algo optativo, não é algo que você pode, não, eu vou à igreja, eu sou salvo, mas a minha vida eu vou levar desse jeito. Eu me entendo com meu pai, ele me entende, eu tenho uma comunhão e assim vamos levando. Não. A observância da palavra de Deus,
cumprimento da palavra de Deus é algo obrigatório. Não existe meio termo, não existe meia obediência. Eu sou pai, agora, né? Mariana, Josué está vindo, mas eu imagino a alegria de ver um filho obedecendo por completo. Às vezes, por exemplo, quando tinha reunião dos pais na escola, sempre era aquela expectativa de ver, quando o papai e a mamãe viessem, o que os professores falaram de mim. Então, assim, não adiantava tirar nota boa, não adiantava tirar 9, 10, não. Porque aí os professores vinham e davam feedback, o retorno de como era o meu comportamento na sala de aula, como eu me comportava com os colegas. Então, eu tinha que ser completamente um bom aluno, tanto me importando em sala de aula, como tirando notas boas. Não adiantava, por exemplo, tirar notas boas. Por quê? O comportamento não é. O que adianta eu tirar 10 e ficar conversando, atrapalhando a sala de aula, a professora? E o que adianta eu ser um aluno comportado e não tirar notas boas? Está entendendo mais ou menos? Então, é necessário ser 100% completo. E é isso que Deus está requerendo dos seus filhos. Exige conhecimento da sua vontade, para que eles possam executar de forma completa aquilo que Ele manda. Então, conhecimento, mas também uma vida entregue. É interessante, eu conheço a Rebeca, eu cheguei na igreja de Hebron, foi em 2000. Mas eu só tenho noção dela, a irmã Simone tem mais fotos da gente mesmo, criancinha, né? Crescendo junto na igreja. Mas eu só vejo, assim, na minha lembrança, eu só devo ter noção dela, assim, memória da Rebeca, mais ou menos assim, 2004, 2005, já é um pouquinho maior. E aí a gente cresceu na igreja, começamos a namorar em 2010, ela foi minha primeira namorada, e casamos em 2017. Então, assim, é uma pessoa que eu conhecia. Na verdade, crescemos juntos na igreja, namoramos por um bom tempo. Mas eu só vim conhecer de fato a Rebeca quando eu fui morar com ela. Que aí eu, assim, experimentei das suas manias. Com certeza também ela só veio me conhecer de fato quando casamos, que aí fomos morar na mesma casa. Então, eu vim conhecer, por exemplo, a Rebeca gasta muita pasta de dente, por exemplo, né? Vai colocar a pasta de dente, aí, bora. Então, eu sei que é uma coisa que ela usa muito, eu não tinha ideia, não tinha noção que ela gastava tudo. Sabonete também, por exemplo, muito sabonete, ela gosta de se ensaboar, eu abro o olho, o sabonete não, amanhã já acabou. Eita. Mas lá porque a gente toma muito banho, né? Muito quente, sua demais. Então, a gente vai conhecendo a pessoa quando passa mais tempo junto, vai conhecendo melhor, essa comunhão, essa intimidade vai crescendo, só tem que aumentar. E a mesma coisa, espiritualmente, nós podemos falar isso do nosso Pai Celestial. Quanto mais você conhece a sua vontade para a minha vida, quanto mais comunhão, quanto mais tempo eu gasto na sua presença, lendo a sua palavra, orando, mais intimidade eu vou ter com Ele, mais vontade, inclusive, eu vou ter de querer agradá-lo, mais vontade eu vou ter de viver uma vida entregue para Ele. Isso é natural. Hoje, por exemplo, eu já sei como agradar a Rebeca, eu tenho desejo de fazê-la feliz. Claro, eu sou imperfeito, nem sempre vou deixar a Rebeca sorridente, feliz, sou imperfeito. Mas eu tenho mais vontade de deixar ela feliz, de agradá-la, né? De tornar o nosso lar, a nossa intimidade mais prazerosa. Assim mesmo com o Senhor. Você gastando tempo com Ele na sua palavra, orando, tendo comunhão com Ele.
mais vontade, mais amor vai crescendo em nossos corações a fim de querer agradá-lo. Ter essa experiência de ter um Deus, um Pai querido que sempre aqui está me ouvindo, está ao meu lado, me acompanhando. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, é isso que Deus quer para o crente. O problema é que nós não queremos. A nossa carne, como temos duas naturezas no mesmo lugar, e a natureza carnal, quanto mais eu alimento ela, mais forte ela está, a ponto de ir até comandar as minhas ações. Não quero ir para a igreja, não quero ler a sua palavra, não quero orar, não quero ir para o culto de oração. E aí, essa intimidade vai se perdendo. Eu não estou falando de perda de salvação. Se você é salvo, tenha certeza que você é salvo. Mas existem aqueles salvos pelo fogo, que realmente é o sangue de Cristo Jesus que lavou e comprou, vai para o céu. Mas, como um filho de Deus, como um crente verdadeiro, não fez nada, nunca trabalhou, nunca quis ter uma comunhão com seu Pai. E é isso que Paulo está orando. Olha, eu oro para que vocês transbordem de pleno conhecimento. Tenham intimidade com seu Pai, de viver uma vida para agradá-lo. Uma vida digna do teu Senhor, do teu Salvador. E por fim, como até, digamos assim, o resultado de tudo isso, versículo 10, última parte, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É o resultado de uma vida que sabe o que Deus quer, que vive para agradar o seu Senhor. É uma vida que frutifica em toda boa obra. É uma vida que cresce cada vez mais no pleno conhecimento do Senhor. Eu coloco assim como um ciclo. Você tem o conhecimento de Deus, você agora quer agradá-lo cada vez mais, você vai frutificando e cada vez mais cresce. E isso aí é a vida do crente até Cristo voltar, até eu e você morrermos. Transbordar de tanto conhecimento, viver para Ele, frutificar, trabalhar, viver uma vida de crente mesmo. E crescer de novo, e viver mais ainda para Ele, frutificando, conhecendo o melhor. E essa é a vida do salvo. É aquilo que Paulo está orando, é o que eu oro também aqui pela igreja de Beja, pedindo ao Senhor, que todos nós, como família de Deus, corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, que nós possamos ter esse desejo também, de transbordar no pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria, conhecimento espiritual, entendimento espiritual. Possamos viver uma vida digna do Senhor para o agrado dele. E agora, frutificando em toda boa obra. E aí fica a pergunta no ar: você tem frutificado? Não responda, né? É você e Deus. O que você tem feito para frutificar? Você foi salvo já tem 5 anos, 10, 20, 40, 50, eu não sei aqui, né? Estou chutando aqui as datas. Mas o que você tem feito até aqui? Acho que a pergunta até a gente pode começar lá no começo. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Tu sabe? Ah, não, já sei. Muito bem. Mas e a tua vida? Como é que está? Ela reflete o conhecimento que você sabe daquilo que Deus quer para a tua vida? Ou não? Você vive da tua forma, do teu jeito. Você tem frutificado no final das contas? Tua vida mesmo tem sido uma vida de um salvo, de uma testemunha do Senhor? Você tem falado de Cristo Jesus para as outras pessoas? As pessoas que estão ao teu redor têm visto Cristo Jesus na tua vida? É uma pergunta que
envergonha muitos crentes, porque a grande maioria, a gente tem uma expressão, né? São crentes medíocres. Eu não estou chamando aqui ninguém, você que vai saber para com o Senhor a verdade. Mas a expressão que nós usamos lá, né? É um crente medíocre que a salvação só recebeu. E aí os outros que se lascam. Cada um dá conta de si. Eu já estou salvo, estou garantido. Meus filhos eu levo para a igreja só no domingo mesmo, mas tá bom já. Eu dou conta da minha vida, não preciso, pastor, eu não preciso dar contas para ele, nada. Eu sou dono da minha vida. Eu faço aquilo que eu quero. Eu sou salvo. Veja bem se realmente é salvo. Muito cuidado. Você pode estar numa linha tênue aí, tão perto do reino, mas sem salvação. Ser um amigo do Evangelho. Saber aquilo que você deve fazer e acabar não fazendo, e acabar no inferno. Foi isso que aconteceu com o jovem rico? Foi ter com Jesus: bom mestre, que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e depois me segue. Esse homem fez? Não. Baixou a cabeça e saiu, chateado, porque ele era dono de outras propriedades. Sabia o que era para fazer, não fez. Não sei onde ele está hoje, no céu, no inferno, não sei. Mas a história termina aí. É o teu caso? Deus possa ter misericórdia de nós. Eu repito, a minha oração é para que todos nós, eu inclusive, possamos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. Possamos mesmo ter uma vida que agrade a Ele, acima de tudo, colocando acima das minhas questões, dos meus prazeres, do meu bem-estar. Agrade a Ele, e que eu possa frutificar, eu possa dar frutos da minha regeneração, da minha salvação, glorificando a Ele e crescendo ainda mais no conhecimento de Sua vontade.